Donald Trump disse que os americanos estão libertando Cuba horas depois dos Estados Unidos acusarem Raul Castro de assassinato e conspiração. O caso é de 1996. Raul Castro teria ordenado o ataque contra 2 aviões civis que pertenciam a um grupo de exilados cubanos americanos. E a acusação agora pelo Departamento de Justiça do governo Trump eleva as tensões com a ilha. Quem explica é a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. O governo de Donald Trump acusa Raul Castro de conspiração para matar cidadãos norte-americanos, destruição de aeronave e assassinato. As acusações se referem ao abate de 2 aviões em 1996 de uma organização fundada por exilados cubanos chamada Irmãos ao Resgate. A destruição das aeronaves matou 4 pessoas, incluindo 3 norte-americanos. O grupo sobrevoava o Caribe para resgatar cubanos que tentavam fugir da ilha comunista pelo mar. E também jogava panfletos sobre Cuba, em campanha contra Fidel Castro. Na época, Cuba afirmou que os aviões tinham entrado em seu espaço aéreo e por isso foram abatidos. E acusou o grupo de planejar atentados na ilha. Já os Estados Unidos alegaram que os tripulantes estavam desarmados e que não representavam ameaça. Raul Castro era ministro da Defesa na época e supostamente teria ordenado o ataque. Integrantes da Força Aérea Cubana também são alvo de acusações. Raul Castro governou Cuba após seu irmão, Fidel Castro, ter problemas de saúde e deixar o poder. Ele passou a presidência para Miguel Díaz-Canel em 2018 e, em 2021, renunciou ao cargo de primeiro secretário do Partido Comunista, mas ainda é considerado o líder mais poderoso de Cuba, aos 94 anos. A acusação do Departamento de Estado gera temores acerca de uma operação militar contra Cuba, como a realizada na Venezuela em janeiro. Nicolás Maduro, que acabou capturado, também tinha sido processado pelos Estados Unidos. O presidente Miguel Díaz-Canel classificou as acusações como uma manobra política que busca justificar a agressão norte-americana a Cuba. Que não rinde contas a nadie e acapara as ganâncias de seus negócios. Mais cedo, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que os governantes da ilha enriquecem às custas da população. Dirigindo-se aos cubanos em espanhol, ele acrescentou que os Estados Unidos oferecem um novo caminho, com a promessa de que eles possam ser donos de empresas, votar e tirar governos do poder. Cuba acusou Rubio de cinismo, destacando o bloqueio dos Estados Unidos, que tem contribuído para a crise energética da ilha. Trump também se manifestou e afirmou que seu país não vai tolerar um Estado pária que abrigue operações hostis a apenas 145 quilômetros dos Estados Unidos. Ele disse ainda que Washington não irá descansar até que Cuba tenha liberdade. Lorival Santana, qual o recado do governo Trump nessa acusação a Raul Castro? E os Estados Unidos estariam preparando o terreno para uma operação militar contra Cuba? Todos os acontecimentos de hoje seguem os manuais de guerra psicológica, né? Em primeiro lugar, esse pronunciamento de Marco Rubio em espanhol, ele que é filho de imigrantes cubanos, no dia do aniversário da independência de Cuba, que completou hoje 124 anos. Então, um pronunciamento dirigido ao povo cubano para procurar estimular esse povo a se alçar, se levantar contra o regime cubano. E aí, em segundo lugar, esse indiciamento de Raul Castro, por causa de um fato que aconteceu há 30 anos, né, em 1996, também é puramente para tentar criar um paralelo no imaginário cubano entre o que aconteceu na Venezuela e o que pode vir a acontecer em Cuba. Porque Nicolás Maduro era também acusado, né, e perseguido, procurado pela justiça americana. E aí foi alvo daquela captura espetacular que aconteceu no início deste ano, quando os Estados Unidos identificaram uma pessoa para poder substituir o Nicolás Maduro, que conseguiram com isso, então, não uma mudança de regime, mas a instalação de um governo que fosse, que negociasse com os Estados Unidos, que basicamente seguisse
aquelas linhas determinadas pelo governo americano, que é a Delcy Rodrigues. Então, ultimamente, o Marco Rubio e enviados o próprio Marco Rubio tem, de forma indireta, negociada com o Raul Castro por meio de um neto dele, que também tem o mesmo nome, Raúl Guillermo Castro, El Cangrejo, o Caranguejo, como ele é conhecido. E ele é um coronel das Forças Armadas cubanas e aparentemente vinha negociando, mas certamente essa negociação não chegou ao lugar onde os Estados Unidos queriam, então agora mudam de tática e dizem, bom, esse homem que estamos vendo aí, que é um grande ícone da Revolução Cubana, irmão de Fidel Castro, e então é, digamos, o símbolo vivo da Revolução Cubana, esse homem é um criminoso, a qualquer momento pode ser tirado, levado de Cuba para a Flórida, assim como aconteceu com Nicolás Maduro, que foi levado para uma prisão ali na região de Nova Jersey e Nova York, né? Então, é como se o destino de Raul Castro estivesse selado. Os Estados Unidos têm as condições de pegar o Raul Castro. Bom, ele é um homem bastante idoso já, então seria uma operação muito arriscada do ponto de vista humanitário e, portanto, do ponto de vista político. Não dá para comparar com o Nicolás Maduro, que tem enorme vitalidade. Então, é muito mais, como eu digo, uma pressão psicológica para criar fissuras no regime cubano. Assim como foi feito com essa versão trazida pelo jornal The New York Times, de que no Irã os agentes da inteligência, seja americanos, seja israelenses, teriam pensado em usar Mahmoud Ahmadinejad para substituir o regime de Ali Khamenei, de seu filho Mojtaba Khamenei. Também é uma forma de gerar fissuras, tensões, receios, insegurança, incertezas no regime. Essa é a tática.